Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E na sua sessão de terapia dessa semana, nós vamos falar sobre expatriada e ansiosa, como lidar. Pois é, quem nunca, né, mulher expatriada? Sente aquela cabeça acelerada, desde lá do Brasil, quando você começou a pensar em morar fora, ou até mesmo antes com outras coisas, sua cabeça já começava assim, mas quando eu for morar fora, o que eu vou ter que fazer, como eu vou fazer, o que eu tenho que pensar, quando o dinheiro eu tenho que guardar, e se isso acontecer, e se eu conseguir uma casa, se eu não conseguir um trabalho, o que eu vou fazer, qual que é o meu plano A, B, C, D, quem nunca, não é mesmo? Pois é, então assim, ansiedade, todo mundo tem, não é mesmo? Agora, uma ansiedade exacerbada, aí sim acaba se tornando um problema. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre expatriada e ansiosa. Porque existe uma peculiaridade na mulher expatriada que sim, sente muitas vezes uma ansiedade exacerbada e aí tem sintomas muito específicos de quem mora fora do Brasil. E é sobre isso que eu quero falar com você. Então seja muito bem-vinda para quem está aqui me assistindo ao vivo. Para quem está me assistindo no gravado, por favor, coloca aqui um comentário para saber que você está assistindo. E lembrando que esse áudio vai para o nosso podcast Expatriada na Terapia lá no Spotify. Então, Mari, seja bem-vinda. As expatriadas educadas dão boa tarde, boa noite, independente de onde você estiver, não é mesmo? Isso aí, muito bom, seja bem-vinda. E lembrando que nessa rede social, o que é importante, que o algoritmo entende que é importante, é quem reage nesses corações, quem comenta aqui e quem envia essa live para alguém. E assim, vou te falar, um jeito meio injusto de dizer que esse conteúdo é importante para você, mulher expatriada, né? Mas é a forma que essa ferramenta abençoada, né, que pode ser usada para sua ajuda, faz. Olha lá, Mari fala da Suécia. Maravilhoso! Eu atendi ontem meus clientes da Itália, atendi Alemanha, Irlanda, né, UK. Então me contem de onde vocês estão falando, que eu quero saber. Eu fico curiosíssima. E essa semana a gente bateu uma marca de 7.000 seguidoras, 7.000 expatriadas, mulheres expatriadas aqui no Instagram. E eu tô muito feliz porque a nossa comunidade só vai crescendo. E é isso aí. Vamos que vamos. Olha, vou te falar. De ansiedade, eu posso dizer com propriedade, não apenas como psicóloga, né? Estudei 5 anos, não foi à toa. Mas também como pessoa, ser humano, como mulher expatriada. E assim, né? Eu acho que o jeito que melhor descreve, né, a ansiedade é quando a sua cabeça tá a 250 quilômetros por hora e o seu corpo tá a 2 quilômetros por hora. E aí, percebe? Essa é a sensação que dá emocional e física, que uma parte de você tá indo muito rápido e que a outra parte não tá conseguindo acompanhar e tá stuck, tá parada, né? Mas e aí? Qual será que tá certa? A percepção de que você tá indo muito rápido ou a percepção que você tá indo muito devagar? E aí, essa é a briga que dá no seu cérebro quando você tá com ansiedade. E aí, quais são os sintomas, né? Você pensa demais, como se fossem as abas de um computador aberto. E aí que você tá ali, ó, com 20 páginas abertas. O computador do meu marido é desse jeito. Eu não sei como é que ele consegue. Ele tem, de verdade, cada tab assim em cima fica pequenininha. Eu não sei nem dizer quantas tabs tem aberta. E eu te digo, mulher, você que tem ansiedade em exagero, é exatamente isso. É um computador com um browser aberto, com 50 páginas abertas. E aí o que acontece quando o computador começa a ter muito programa aberto? A memória RAM não aguenta, né? Começa a bugar. E quem aí já sentiu aquela ansiedade que tá pensando em tanta coisa que você não consegue raciocinar? Quem aí já sentiu uma falta de memória? Quem aí já sentiu insônia? Porque olha só, né? Uma coisa que eu acho muito característica da ansiedade é que você
deita para dormir. Só que a sua cabeça tá assim, no trabalho, pensando no que você vai falar pro chefe, tá pensando nas contas que você tem que pagar, tá pensando que dia que é amanhã, tá pensando quanto que tem na conta, tá pensando se fulano te pagou, tá pensando se você tem comida, qual mercado que você tem que ir, tá pensando na sua to-do list inteira. E aí você tá deitada, mas sentindo que você tá em vários lugares ao mesmo tempo. E aí você começa a lembrar de um monte de coisa que você tem pra fazer. Quem aí não sente isso? E aí a mulher expatriada como é que faz, né? Pensa que não gosta do trabalho. É nessa hora, né? Você fala assim, ai, como eu queria trocar de trabalho, esse trabalho é tão ruim. Ai, mas o meu inglês não é bom. Ai, meu inglês tinha que estar melhor. Ai, mas eu vou estudar inglês, eu tenho que estudar inglês. Aí já começa a pensar no chefe. Ai, mas se eu trocar de emprego, e aí meu próximo chefe foi pior que o meu chefe que é agora. Ah, e se eu tentar fazer uma entrevista e aí eu não consegui, eu sou um fracasso mesmo, igual aquela outra vez que eu fiz a entrevista. Porque não é isso? O ansioso, a depressão olha para trás, o ansioso olha para frente, para o futuro e não consegue ficar no momento presente. Porém, quem é ansioso também fica olhando para trás, mas é um jeito diferente. Fica olhando para trás para usar como exemplo. Então, uma coisa ruim que aconteceu com você. O dia que você foi fazer entrevista, travou, não conseguiu se comunicar no outro idioma. O dia que você foi tentar, tava morando numa casa feliz, alegre e contente, e aí veio o landlord e arrancou a tua casa. Aí o ansioso faz o quê? Pega essas informações, pega essas experiências do passado para catastrofizar o futuro. Fala, não, olha aqui, ó. Aconteceu lá aquela vez, o landlord me expulsou da casa. Eu tive que sair da casa às pressas, encontrar uma casa, tive que pagar mais caro pela casa. Ou eu fui lá, fiz a entrevista, não passei vergonha. Não vou fazer de novo não. Se eu for de novo, vou passar vergonha de novo. Sabe? E aí você fica se julgando por situações que aconteceram no passado, mas, olha lá, com uma mente ansiosa de que generalizo tudo. Aconteceu daquele jeito ali no passado e é assim que vai acontecer aqui no futuro. Faz sentido pra ti? É. Esse é um grande sintoma. O depressivo, ele olha para trás, mas ele olha para trás com tristeza, com saudosismo, né? E não para generalizar que tudo vai acontecer igual agora, né? É um pouquinho diferente. E aí, mulher, o que você pensa? Qual que é os pensamentos ansiosos que vêm para você? E eu quero já dar um spoiler aqui. Expatriada ansiosa, né? Como lidar? Eu vou trazer para você uma ferramenta que eu trago em sessão, em terapia, para os meus clientes. Inclusive, eu ensinei essa ferramenta em sessão com o cliente essa semana. E aí eu falei, nossa, muito provisional ter lembrado desse exercício. Vou ensinar para as expatriadas lá no Instagram. Então, me valoriza aqui. Coloca, reage no coraçãozinho você que tá ao vivo e já encaminha no aviãozinho para uma amiga expatriada. Beleza? Tô esperando. Ó, trouxe cafezinho hoje. Porque eu acabei de almoçar. E para você que tá assistindo no gravado, faz a mesma coisa, mulher. Dá um like e encaminha para a tua amiga expatriada que mora onde for nesse planeta, certo? Então vamos lá. Voltando para o que é que a ansiosa pensa. E olha, um dos top, assim, sintomas, né? Coisas que eu escuto em sessão com as minhas clientes é falando que pensa que tem que dar conta de tudo sozinha. Pensa que desde que saiu do Brasil, né, tá sobrevivendo, que tudo pode dar errado a qualquer momento. E aí, o que acontece? A mulher expatriada começa a fazer 1001 planos. 1001 planos. Então, eu tenho o plano A, B, C, D. Pensa em todos os cenários possíveis e imagináveis. Só que eu vou te contar um negócio. Não adianta. Não adianta você querer curar ou lidar com a sua ansiedade pensando nos 1001 cenários possíveis de coisas dando errado. Porque concorda que isso também é catastrofizar? É olhar
o lado negativo das coisas, olhar como se o pior pudesse acontecer, e isso é totalmente ansiogênico, porque não necessariamente vão acontecer esses 1001 cenários horríveis, né? E aí você acha que fazer esses 1001 cenários horríveis e soluções para ele vai garantir que você deixe de ficar ansiosa. Não vai garantir. Sabe por quê? Só o fato de você estar pensando em 1001 cenários já faz a sua cabeça incentivar a ficar mais ansiosa ainda. A sua cabeça ficar cheia, igual o computador, cheio de tabs, né? Ali levantadas, com um monte de coisa pensando, e aí é quando a sua cabeça já começa a bugar e você fica tão ansiosa e com a cabeça a 250 km por hora e o seu corpo ali a 2 km por hora não conseguindo nem se mexer. Percebe? Então, assim, a tentativa de inventar 1001 planos para sua ansiedade diminuir, na verdade, é uma tentativa de controle. Você está tentando controlar, né, os possíveis cenários, se isso acontecer, if, né? Eu brinco que é a sigla. Se isso acontecer, eu tenho uma solução para aquilo. Só que isso é controle. E aí, então, não é assim que a gente resolve as coisas. A gente não resolve as coisas tendo a certeza que estamos controlando. Porque, mulher, vou te contar um negócio. Vamos lembrar de um negocinho aqui super importante? O controle é uma farsa. Tu não tem controle de nada. Você pode fazer 1001 cenários, você pode controlar todo o ambiente, não sair de casa. Olha lá, quem tem a ansiedade, né, a fobia social, por exemplo, de sair de casa, ela tá no guarda-chuva da ansiedade, né? Fobia social aqui, por exemplo. Porque é uma ansiedade, um tipo de ansiedade de sair de casa, ansiedade de ver pessoas. Essa pessoa, ela tá querendo controlar o ambiente, controlar que, pera lá, nada vai acontecer dentro de casa. Só que pode acontecer alguma coisa dentro de casa, concorda? Então, o ansioso, independente se você tem fobia social de sair de casa ou fica ansiosa, né, ansiedade generalizada, que também está dentro do guarda-chuva dos transtornos de ansiedade, independente da ansiedade que você tem, você fica tentando consertar do jeito errado. Fica tentando consertar sua ansiedade, tentando garantir o controle, tentando garantir que você tem uma saída para qualquer possível cenário. E aí eu te digo, isso é possível, mulher? Isso não é possível, porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E olha lá, por que a ansiedade... Ah, Joyce, eu não tinha tanta ansiedade assim. Quando eu morava no Brasil, eu tinha um pouco de ansiedade, mas nem tanto. Agora isso tá me consumindo. Eu tenho insônia, a minha cabeça parece uma to-do list. Eu já escutei muitas vezes isso das minhas clientes. Parece que eu fico com uma lista de afazeres ali. E eu não era assim no Brasil. Agora eu te digo, o que acontece quando a gente sai do Brasil e vem pra cá? Vem morar na Europa, nos Estados Unidos, Austrália, independente de para onde você vai. No Brasil, a gente tem uma ideia de segurança. E muitas vezes a gente tem mais segurança mesmo. Segurança financeira. Tem aquela ideia de que se algo acontecer comigo, eu tenho minha família, meu pai, minha mãe, eu não vou para debaixo da ponte. Olha lá, isso dá o quê? Uma sensação de segurança, de controle, que faz a nossa mente conseguir pensar assim, não, pera, tá tudo bem, né? Não precisa se desesperar, não precisa ficar ansiosa. Se tudo der errado, tem uma saída. Tem mãe, tem pai, tem vó, tenho esse trabalho, eu tenho essa casa, eu tenho esse carro, eu tenho essa segurança financeira, eu sei como é que funciona isso daqui nesse país. Agora, o que acontece quando você sai do Brasil e vem morar no exterior? As suas seguranças, primeiro, as pessoas que você conhece. A tua rede de apoio ali, se der uma merda, tu tem alguém para te dar um help? Não tem? A tua mãe tá longe, seu pai também. A tia, se ela fizer um empréstimo para te ajudar, o empréstimo é em reais, que vai dividir por 6. E aí talvez nem a passagem para te ajudar ela consegue pagar, né? Eu tinha esse pensamento, eu tinha um medo. E se tudo der errado, o que eu vou fazer?
Aí eu falava, não, minha tia pega um empréstimo e paga minha passagem. Eu falava, nossa, mas será que ela conseguiria um empréstimo que vezes 6 ainda vai conseguir pagar a minha passagem para ir embora? Olha a mente ansiosa. E aí você percebe, você vai, quando você muda do Brasil, né, para um outro país, você perde essa ideia de segurança, que muitas vezes é falsa, né, a que você tinha no Brasil. Mas você tinha muitas opções, o que dava um conforto emocional. E vamos combinar? Algumas seguranças a gente tem mesmo no Brasil. A gente sabe a língua, você já tinha um trabalho, tu tinha sua família, faz sentido aí? E aí quando você chega para morar na Europa, você não tem a língua, você não conhece as pessoas que podem te indicar para um trabalho, ou para uma pessoa que pode te acolher, aí tem um teto para te acolher. Por quê? Porque aqui, aluguel de um quarto é 1.000 euros. Como é que a pessoa vai te acolher? A mãe, o pai, a tia, independente do quão apertados estão no Brasil, eles tinham como fazer algo por você, né? E aí vai essa sensação de que eu não posso contar com ninguém. Tudo pode dar errado a qualquer momento. Eu tenho que dar conta de tudo. E aí começa a mente ansiosa fazendo a to-do list. Fazendo a lista de afazeres de coisas que você tem que fazer para garantir que tudo vai dar certo. Para garantir que você não vai para a rua da amargura. Só que eu vou te dizer, isso não acontece também, não acontece apenas com pessoas que acabaram de chegar. Ou pessoas que não sentem que têm estabilidade financeira. Eu vou te contar uma historinha, né? Que diz um pouco disso. Que é o seguinte. Gente, tô tomando um cafezinho aqui, né? Depois do almoço, um cafezinho como um bom brasileira. É o seguinte. Eu vou contar uma história minha, na verdade. Eu tinha essa ideia, né? Eu tenho que sobreviver aqui. Como eu falei, no máximo a minha família vai conseguir me pagar uma passagem pra voltar pro Brasil. E eu não quero. E aí eu pensava isso, né? 12 anos atrás, antes, quando eu cheguei aqui na Irlanda. E eu fiquei nessa de eu vou fazer tudo, eu vou dar conta de tudo, eu vou sozinha mesmo, eu consigo, eu faço. E deu certo, né? Tanto que eu tô aqui. E aí as coisas começaram a dar certo, eu já tava trabalhando, né, em uma empresa, eu tava falando um pouco melhor inglês, porque eu cheguei com nada aqui, eu tava ganhando meu salário, eu tinha uma casa confortável, pagava o meu aluguel. E vamos dizer que eu cheguei num ponto onde aqui a Joyce, que chegou na Irlanda, gostaria muito, tinha sonhado, né, de ter essa estabilidade. Mas aí eu cheguei nessa estabilidade e mesmo assim começou a me dar um desconforto. Eu continuei fazendo a lista, eu continuei com essa sensação de que tudo podia dar errado a qualquer momento. Eu continuei com essa sensação que eu só dependia de mim, que eu tinha que correr atrás de tudo sozinha. Um pensamento mesmo que eu não posso me dar o luxo disso. Nossa, eu fiz isso, mas isso não é o suficiente. Eu já tenho trabalho, eu já alugo casa, a minha casa, eu já, né, viajo, eu já estudo, eu tô melhorando meu inglês, tô fazendo, né, um curso aqui, uma especialização, mas eu preciso mais, isso daqui eu não tô fazendo mais que a minha obrigação. E aí a minha cabeça começou a encher, a encher, a encher. E por que eu tô te dizendo isso? Porque muitas vezes você fala assim, ah, não, eu só fiz isso quando eu tava. É porque eu realmente não tô estável financeira. A hora que eu estiver estável financeiramente, eu não vou mais sentir ansiedade. A ansiedade que a gente tá falando aqui, mulher, ela é independente de. Se você, mulher, não aprender a lidar e gerenciar a sua ansiedade, você pode sim resolver os perrengues ou os problemas que você fala na sua cabeça que não. É porque realmente eu não tenho estabilidade financeira. É porque realmente eu tô sozinha. É porque realmente se eu não fizer, ninguém faz. Quando eu resolver isso, vai dar tudo certo, eu não vou estar ansiosa. Eu vou sair desse modo de sobrevivência, eu não vou estar só sobrevivendo. Eu vou viver, eu vou relaxar. Sabe? E não é. E não é. Tanto conto a minha história, como agora conto também de clientes que chegaram para mim, que já estavam morando há 5 anos na Irlanda e continuavam nessa sensação de coisas que, não posso me dar isso, não posso me dar o luxo daquilo, não posso fazer aquilo outro. E aí com insônia, não conseguia dormir direito, não tinha tempo para se cuidar. Cuidar, quando eu digo de ir na academia, não para ter um bubu na nuca. Não, se cuidar para ter energia, para ter motivação, para se sentir bem,
para não perder o fôlego só de subir uma escada, para conseguir nas férias de verão nadar lá no oceano da Grécia. Percebe? Olha só. Pare de inventar desculpas para você lidar com a sua ansiedade agora. E aí, eu tenho uma ferramenta para te falar como lidar com essa ansiedade. E antes eu vou dizer o que você está fazendo errado, certo? A gente falou um pouquinho aqui sobre... Não, na verdade a gente não falou desse, que é generalização. O que que é? É um sintoma da ansiedade. Você, mulher que é ansiosa, já parou para pensar, né, que um evento que aconteceu na tua vida uma vez, e aí você pega e começa, você assume que todas as situações que você passar no futuro vão acontecer errado como aquela aconteceu. E o ansioso, ele faz muito disso. Então, agora a gente está dando nome para os sintomas que a gente estava falando lá no começo da live, né? Generalização é quando você, então, baseado em um único evento que aconteceu no passado, você assume negativamente um padrão que vai sempre acontecer. Então, é difícil arrumar um emprego porque foi difícil arrumar, ou eu me dou mal na entrevista porque eu não sei me comunicar na língua, ou eu me dou mal com um flatmate, todo flatmate que eu arrumo é uma porcaria, ou a casa, eu não tenho estabilidade na casa que eu arrumo para alugar, eu nunca tenho paz. Percebe? Não é nem que a coisa está acontecendo, mas é olhando para o futuro e falando, se eu tiver que trocar de emprego, problema. E aí lembra de uma situação do passado. Entende? Se eu tiver que trocar de país, problema. E aí lembra de uma situação que deu errado no passado. Então, generaliza tudo. E não é só com fatos de situações com você no passado, mas como as pessoas te trataram, por exemplo. Então, você pega uma crença e pensa assim, amigos que moram fora do Brasil são falsos. Não, eu vou ajustar isso daí, na verdade. Brasileiro que mora fora do Brasil não se pode confiar. Por quê? Porque eu já tive experiência no passado e eu me ferrei. Gente, com todo brasileiro que você encontrar, todo amigo, você vai dar ruim? E cadê o seu discernimento? Cadê a sua capacidade de encontrar pessoas, né, interessantes que casam ali com você? Mas a ansiedade não permite, porque fica generalizando aquilo. E aí, eu quero entrar até num outro que eu nem tinha escrito aqui pra gente falar, mas é a catastrofização. O que é esse sintoma da ansiedade? Você olha, tudo que você olha assim, meu Deus, esse copo. Nossa, mas se esse copo cai aqui nesse escritório, vai voar vidro pra tudo quanto é canto. A minha cachorra vai pisar no vidro. Vai cortar a pata. Vai ser sangue pra tudo quanto é lado. E aí, a live, vou ter que parar a live. Vou perder tudo que eu fiz da live. Eu fiz aqui na zoeira, né? Pra você dar risada, mas daqui é assim que vocês gravam. Que eu sei, mulher. Catastrofização é olhar uma situação e ver ela gigante. Mas Joyce, é gigante mesmo. Será? Será que a solução é só a morte? Não tem outra solução? Você olha para o seu trabalho, para a sua área profissional, você fala, não tem jeito, a minha área profissional, eu não posso trabalhar fora do Brasil. Não tem jeito, né? Será que não tem jeito? E aí você catastrofiza tudo, né? E você não consegue pensar por um outro ponto de vista. A ansiedade te bloqueia em olhar só para a catástrofe. E aí fica ali olhando, né, o que tem de ruim naquela situação, o que pior pode acontecer, ao invés de olhar, o que eu posso fazer sobre isso? E é quase que a ansiedade, ela cega a gente. Ela não deixa olhar quase que para o outro lado. Ainda mais, quanto mais ansiedade, mais tempo você fica com ansiedade, é como se você vai enraizando esses comportamentos. Eu não tô querendo dizer que é fácil, tá certo? Não catastrofizar. O que eu tô dizendo aqui para você, esses sintomas, é com a intenção para você ver onde que você erra. Para você ver o que é o comportamento que você acaba fazendo, para você identificar isso. Porque concorda? Não tem como a gente mudar alguma coisa na nossa vida
sem a gente ter identificado primeiro. Então, primeiro você precisa identificar como que você encara as situações. Você encara olhando ali e falando, nossa, olha isso, vai acontecer o pior, né? E catastrofizar a situação, sabe? E pode sentir, mas aí eu sempre falo para os meus clientes, se imagina, eu gosto de trazer para o físico quase assim, né? Se imagina dando um passo para trás naquela situação. Dá um passo para trás naquela situação, como se você estivesse olhando de longe. E aí tu pega a tua régua imaginária e fala, qual que é o tamanho disso? O quanto que isso impacta realmente na minha vida? O quanto que isso é um fato e não tem como mais ser mudado. Percebe? Tá, eu tô sofrendo? Sim, eu posso sofrer, mas espera lá. Até que momento que eu vou sofrer aqui? O que eu posso fazer sobre? Eu tinha uma cliente minha, nossa, acho que em 2017, acho que eu atendi ela. E aí a gente chegou assim, num insight, né, em terapia falando sobre isso. A gente brincou assim que era como se ela ficasse ansiosa, a situação ruim acontecesse e ela ficasse embaixo da shooter. Shooter é, sabe, loja que tem aquela, como eu vou explicar isso? Porta de ferro, pronto. É aquela shooter é porta de ferro que enrola assim da padaria no Brasil, sabe? Que ela enrola e aí ela cai, você puxa, ela cai. E aí a brincadeira que a gente fez, né, que ela falou em terapia, quando ela teve um insight, ela falou assim, nossa, quando eu fico ansiosa, eu fico ali catastrofizando, né? Ela não falou catastrofizando, ela falou, eu fico pensando no pior, na catástrofe que pode acontecer, e eu fico ali embaixo da shooter, eu fico embaixo da porta de vidro, da porta de ferro, tomando aquele ferro nas costas, na cabeça, e eu não saio dali. Vê só? Então eu não tô dizendo que não dói. Quando você tá ansiosa, é lógico que dói, te paralisa, você pode sofrer, você pode chorar, mas para lidar com a ansiedade, para gerenciar essa emoção, é preciso que você olhe por outros ângulos. É preciso que você dê um passo para trás. Olha lá já um exercício para você fazer. Imagina você dando um passo para trás e olhando de fora. Sabe? Eu lembro de uma cliente minha dizendo assim, eu tava colocando um sapato para sair e aí eu comecei a pensar em tudo que poderia dar errado. Comecei a ficar com muita ansiedade e a minha lista de coisas para fazer, gigante, pesando assim na minha cabeça, começou já a me dar dor de cabeça. Mas eu identifiquei. Ó, pega isso pra você, mulher. Quero que você faça isso. Eu percebi que eu tava começando a fazer isso. E aí, ela falou que tava sentada, né? Colocando tênis. Aí, sentada, ela colocando tênis, ela fechou o olho, se imaginou dando um passo pra trás ali e pensando, calma, eu tô aqui colocando tênis. Nesse momento, é cedo, o dia tá começando, e tudo que eu tenho a fazer é ir andar com meu cachorro. As coisas, é isso que eu tenho que me preocupar. Esses pensamentos, obrigado, né? Mas agora o que eu vou pensar é que eu vou só andar com meu cachorro. E quando eu voltar, eu resolvo a minha lista, né? Eu começo a olhar para minha lista de afazeres. Mulher, parece bobo, mas você precisa dar um passo para trás, identificar, ter a percepção do movimento que você está fazendo quando você está com ansiedade. Se você não perceber, se você não perceber esse pensamento que vem, o que você sente, o que você começa a dizer para si mesma, já era, entende? Então é dar um passo para trás e olhar a situação meio que de fora. Pegar sua régua e ver qual que é o tamanho disso aqui. Qual a probabilidade de dar errado? É realmente isso que está acontecendo? Isso é um fato? Vai acontecer como no passado? Mas vai? Ou eu posso... Não vai acontecer, não necessariamente. Entende? E a gente vai falar um pouco mais disso, que eu tenho um exercício maravilhoso para depois, né, que você começa a perceber, tá? E a terapia, ela te ajuda a perceber.
né? Na terapia, na conversa que eu tenho com você como terapeuta, a gente vai identificando. É por isso que psicólogo pergunta. Eu pergunto mesmo, mas o que você pensou? O que você sentiu? Às vezes você não sabe dar o nome do sentimento, mas você sabe falar a frase. Nossa, eu tenho que fazer sozinha. É muito difícil. Eu não posso fazer isso, senão vão achar que eu sou egoísta. Ah, ela vai me odiar. Ela já me odeia. É minha culpa. Ó, esses pensamentos são as suas crenças, é o que você acredita. São esses pensamentos que você tem que ficar atenta. Porque é só percebendo qual é a linha do pensamento que você vai indo, que você vai levando sua mente para a ansiedade, que a gente pode fazer algo sobre. Faz sentido aí? Bota aqui para mim se faz sentido. Meu café tá esfriando. E vamos lá. E aí tem uma outra coisa que é a previsão, um outro sintoma do ansioso, que eu quero dizer antes de falar o próximo exercício, tá? Que é o quê? A previsão do futuro. Que eu falo que é o quê? É coloca ali, ó. O ansioso, ele tem uma bola de cristal. E aí ele fala: "Ah, eu já sei o que fulano tá pensando de mim. Ah, eu já sei tudo que vai dar errado, eu já sei o que vai acontecer." Aí eu tenho certeza, como é que é aquela frase? Se tem uma chance de dar errado, vai dar errado, né? Ah, eu sei que fulano pensou isso de mim, fala isso de mim. Primeira coisa que eu faço em terapia. O quê? Você sabe o que fulano falou de você? Não, não sabe. Não sabe, não sabe. A bola de cristal do ansioso tá quebrada. Eu já tô te avisando. Se você fica, né, com essas previsões do futuro, já dizendo, afirmando, vai dar errado, fulano acha isso de mim, você não sabe. Você não sabe. E o ansioso, ele fica nesses achismos, mas olhando com a certeza que é verdade. Alguém aí já fez isso? Né? Primeira coisa que eu faço terapia, então, vamos guardar essa bola de cristal? Que ela tá quebrada, isso daí a gente não sabe. Em consultório, uma coisa que eu faço, que o psicólogo faz, que eu faço com os meus clientes, né? É o quê? A gente nunca dá nome ao sentimento do outro. A gente nunca coloca, ah, fulano achou isso. Fulano sentiu aquilo. Você não sabe. Ah, isso vai acontecer. Você não sabe. Independente da sua religião, o futuro a Deus pertence, o destino é mutável. Então, assim, para de achar. Intuição é diferente de ansiedade. Sim, você pode ter uma intuição, mas a sua intuição não te dá angústia. A intuição não faz você ficar ansiosa. Percebe? É diferente da sua catastrofização, da sua previsão de futuro ansiogênica. Ó, como é diferente? Pois é. E aí, outros sintomas é o deveria, né? Então, o foco no que deu errado, ao invés no que pode dar certo, ou ao invés de uma solução. Foca no que tinha que ser, ao invés de como é. Isso aqui é bem importante. É quando você fica assim, no remoendo, né? Remoendo, isso aqui é remoer igual uma vaca, né? Você fica ali remoendo, remoendo. De, eu tinha que estar trabalhando na minha área. Eu tinha que já estar ganhando mais. Eu tinha que aprender mais rápido outra língua. Ó, são pensamentos que fazem o quê? Você focar no que deveria, poderia, faria, ao invés de focar em como é. Como que está? Sabe qual é a diferença? A diferença é que se você foge da realidade. O ansioso foge da realidade. Se você não consegue identificar como realmente está, você não tem um plano a seguir. Você fica no achismo. Entende? E aí os pensamentos ali, eles fazem morada.
os pensamentos que ficam te perturbando. Entende? Muito bom. E aí, agora é ouro, hein? Eu vou te trazer o exercício para você experimentar. Então, vamos pensar. Primeira coisa que precisa acontecer, hein? Primeira coisa que eu faço terapia com as minhas clientes. Identificar. Então, você vai identificar o que você está sentindo. Não conseguiu dar nome? Opa, quase que eu chutei aqui a câmera. Você vai identificar o que você está sentindo. Não conseguiu dar um nome de um sentimento? Não se apega a isso. Então, traz uma frase. Você precisa identificar o que está acontecendo. Olha lá, puxar tua régua, né? O que está acontecendo? Qual é o tamanho disso? Né? Então, vamos pensar que você já identificou. E aí, a gente parte para esse segundo, né, exercício. Um exercício super especial. Então, vamos lá? Última chance de você encaminhar essa live para um amigo e reagir com o coração aqui, que eu vou trazer uma história que você nunca mais vai esquecer de como lidar com essa ansiedade. Deixa eu tomar meu cafezinho. E lembra, né? Se você está escutando no gravado, também encaminha, tá? E comenta aqui embaixo. Até no Spotify dá para comentar. Vamos lá. Imagina que a sua mente é um escritório. Um escritório. Então, dentro da sua mente é um escritório open space, que tem várias mesas. E aí tem uns funcionários lá no computador. Então, imagina os funcionários lá no computador. Os funcionários, eles são os seus sentimentos e suas emoções, certo? E aí o funcionário tá lá no open space, então aberto, com várias mesas, vários sentimentos, várias emoções, ali os funcionários trabalhando. E aí, o que acontece? Tem o gerente. Quem que é o gerente? O gerente é você, dentro da sua cabeça. Você é o gerente. E aí você gerencia as emoções e os sentimentos. Aí, tá me acompanhando, né? Aí, o gerente vai dar um break. Você sai e deixa de gerenciar as emoções. Os funcionários, por sua vez, pegam e começam o quê? Sobe na mesa, taca fogo na planta, pega a tela do computador, joga pela janela, liga o som alto, uma emoção começa a estrangular a outra. E aí o gerente volta do break do cafezinho. O gerente das emoções volta do break do cafezinho e aí olha aquilo lá. Um pandemônio no escritório. As emoções em cima da mesa, o outro estrangulando o outro, tacando fogo da planta, cortando carpete. E aí você fica só olhando. Você fica só olhando. Mulher, a sua mente ansiosa é igualzinha. Você, como gerente das suas emoções, você deixa as emoções, os sentimentos, os pensamentos fazerem o que quiserem. Os pensamentos são os funcionários, mas você é gerente das suas emoções. O funcionário não faz o que quer. Você já trabalhou de CLT? Você trabalha aqui e tem um chefe que manda em você? Ele te paga, mas ele manda em você? Então, o que faz você pensar que a sua mente faz o que quiser e que você não lida, não gerencia, não é controla, lembra? Porque seu chefe, tecnicamente, ele não te controla. Você faz o que você quiser, mas ele gerencia. Fala, ó, esse projeto a gente vai fazer primeiro e depois vai fazer esse daqui, tem um deadline para entregar. E aí você, como gerente das suas emoções e dos seus pensamentos, você fica sentada olhando os pensamentos que são os funcionários tacarem fogo no escritório. Só tem um jeito de mudar isso. É você tomar a frente e gerenciar esses pensamentos, essas emoções. Certo? Faz sentido aí? E aí, isso em psicologia a gente chama de refutar os pensamentos. Que eu traduzo aí pra gente de o quê? É responder. Responder a si mesmo. Então, você vai listar os pensamentos. A gente tem
cerca de 80% dos nossos pensamentos, eles são repetidos todos os dias. É repetido. A gente não tem pensamento toda hora tá pensando uma coisa diferente. São muitas coisas, mas 80% dos pensamentos, das frases que a gente diz na nossa cabeça, são iguais, são repetidos. Então, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção e ver o que é o pensamento sabotador, o que é que eu acabo repetindo na minha mente todo o tempo. Tudo vai dar errado, eu não aprendo rápido, eu tenho dificuldade de aprendizado, é difícil, eu não posso, eu não consigo, eu sou egoísta. O que mais você pensa? A minha família vai me esquecer, eu abandonei a minha família no Brasil, é minha culpa de estar passando por tudo isso, a minha família. Vê? Aí você identifica os pensamentos que ficam ali te apunhalando na mente. E aí você vai fazer o exercício de refutar os pensamentos, que é o quê? É quando o gerente, né? Você, gerente, vai chegar lá e gerenciar os seus pensamentos. Falar, pensamento aí, funcionário, desce da cadeira. Ô, funcionário, apaga esse fogo aí, que você tá com o fogo da planta? Que você tá estrangulando o outro amiguinho? Solta! Tá fazendo o seu papel de gerenciar a emoção, de gerenciar a tua mente. E aí é isso que você vai fazer. Então, vem o pensamento. Eu tenho que fazer tudo sozinha, e se eu não conseguir, eu vou ter que ir embora pro Brasil, ou tudo vai dar errado. Como é que você pode refutar esse pensamento, responder esse pensamento? Não, pera. Qual que é a possibilidade de dar errado? Sim, pode dar errado. Mas o que eu posso fazer para que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando, eu tô pagando as minhas contas, eu tô fazendo o melhor que eu posso e o melhor que eu posso é suficiente. Aí vem um outro pensamento. Nada que eu faço é o suficiente. Não, eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente, eu sou capaz. Eu atravessei o oceano, eu aprendi um idioma novo, eu consegui esse trabalho. Inclusive, eu já passei em outro trabalho, já fiz entrevista no passado. Como é que eu não vou conseguir? Não, eu sou capaz. Vê só? E aí o pensamento do eu abandonei a minha família no Brasil. É minha culpa. Pera, como é que pode refutar essa? A minha família viveu e vive a vida deles. Meu pai e minha mãe escolheram viver. Eu escolhi viver num país diferente, eu escolhi passar pela dor e pela delícia de ser uma mulher expatriada, de ser imigrante, de tentar minha vida, mesmo com os desafios de tentar viver fora, por conta dos benefícios. Não é mesmo? E você vai fazendo esse exercício de refutar. Faz sentido aí? Não tem como deixar os pensamentos soltos, vagando por aí, fazendo o que querem. Não tem como. Senão você vai ficar ansiosa. Senão esse pensamento vai virar uma to-do list gigante que não vai deixar você dormir. Ou que você dorme, mas que você acorda. Sabia que um dos grandes sintomas de quem é ansioso é acordar de madrugada? É. Porque a gente tem um ciclo do sono onde o sono fica bem pesado, depois ele vai ficando mais leve. E aí, quando o sono tá mais leve, e aí você sente toda aquela lista de coisas de afazeres ou aqueles pensamentos intrusivos, e aí você acorda, e aí você desperta, né? Isso quando consegue dormir. Porque tem gente que é ansiosa e nem consegue relaxar e dormir. Por quê? Coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar em tudo. Em tudo, em tudo. Pensa em tudo. Em tudo e nada ao mesmo tempo, né? Que eu brinco. E aí eu tenho um mantra que eu falo assim: obrigado, cérebro, por me lembrar disso, mas eu não preciso dessa informação agora. Amanhã. Amanhã. Agora eu só preciso dormir. Olha só? Exato. Os sentimentos não podem dominar a mente. Porque os sentimentos e os pensamentos, eles não são você. Você é a gerente das suas emoções, sentimentos e pensamentos. Então,
pega esse cargo na sua vida. Seu cargo é de gerente, mulher. Aí sim, tu vai ver as coisas mudarem. Certo? Fez sentido? Eu tenho mais uma para falar, pra gente, né? Mas vai comentando aqui que eu quero saber se fez sentido essa analogia do cabeça, né? A sua mente é um escritório. Eu quero saber. Outro ponto que acontece muito, que eu não queria acabar o episódio de hoje sem falar, é a desqualificação do positivo. Ah, Joyce, que psicologuês, né? Calma. Então é o quê? Você descarta as coisas boas. A pessoa ansiosa, ela tá vendo o quê? A catástrofe, o negativo. Ela tá generalizando tudo pro ruim, né? Sobrecarregada na mente, ali. Então, ela menospreza os aspectos positivos das situações. Então, não vê o que aconteceu de bom, não vê o que deu conta, vê só o que não deu conta. Então, o que acontece, por exemplo, eu estou em sessão de terapia, né? Tô atendendo uma cliente ansiosa. E aí eu pergunto, mas o que você conseguiu fazer sobre isso? Né? Ah, como é que foi essa semana? O que você fez? Ah, eu consegui fazer uma caminhada de 30 minutos. Ah, mas eu não consegui caminhar todos os dias, eu não parei para estudar, eu não consegui sair, eu não fiz exercício, eu não arrumei aquele armário, a minha gaveta de meia tá uma bagunça. Olha só, sempre olhando a coisa ruim. E aí, descartando o positivo, sabe? Então, é quase essa pessoa não vai ver as vitórias, não vai ver o que tem de bom, não vai ver o que dá conta, não vai ver o positivo de ninguém e de nenhuma situação. E quando eu digo ninguém, é porque a pessoa ansiosa também fica meio cega com relação às outras pessoas e não só as situações e os lugares. Você vê? Joyce, eu não sinto isso não, eu sinto a outra parte que você falou. Tudo bem. Cada um, eu tô trazendo aqui as características mais comuns na cabeça, né, de quem é ansioso. Não significa que você tem todas. E se você não tem, que bom, né? Que bom que não tem todas. Olha lá, tá querendo ter todas agora? Pessoal, e aí o exercício é o seguinte. Por que eu falo para escrever? É igual a questão do refutar pensamentos. Você pode escrever o pensamento. Porque a mente do ansioso é muito cheia. E aí você, mulher, tá pensando em milhões de coisas. Quando você começa a fazer o exercício, se você não escrever, você se perde no exercício. Então eu falo para você escrever, para você não se perder, não esquecer, para você se manter ali focada naquilo, em utilizar a ferramenta que você aprendeu aqui hoje, né? Então, como que você pode fazer nessa também escrevendo? Você vai pensar então, eu não fiz mais que minha obrigação ter me formado no ensino médio. Não, eu podia estar no sofá da minha avó até agora. Não, eu consegui me formar no ensino médio, eu nunca reprovei, sabe? Ou, nossa, meu inglês não tá perfeito. E aí, pera lá, vamos parar de desqualificar o positivo, né? Não, eu atravessei o oceano, já tô aqui morando, trabalhando, meu inglês melhorou muito. Vê? Se você não tem aquilo que a gente fala na espiritualidade, a gente precisa ser grato ao que já tem para que tenha o próximo. É isso. Se você não vê o que você já tem, como é que você quer pular lá pro outro negócio que você tem, que você quer ter? Não dá, não tem como. Entende? Se você não tá vendo, se você não tem os seus óculos para ver aquilo ali que você já conquistou, mulher, morando fora do Brasil, que você já faz, o que tem de bom na situação, o que tem de bom nas pessoas, o que tem de bom do marido, vai ficar trocando de país, vai ficar trocando de marido, vai ficar trocando de emprego, porque nunca vai tá bom. Nunca vai tá bom. Vê só. Porque não vai ver o positivo. Vai menosprezar as suas vitórias. Não vai ter nunca não vai nunca se permitir celebrar ao que deu conta e ao que conseguiu. Aí nunca vai se sentir suficiente. Aí sempre vai ver um problema. Aí sempre vai estar pensando em trilhões de coisas. Aí nunca tá bom. Aí a lista
de coisas a fazer, sempre vai ter mais coisa e ela nunca acaba. E aí o ansioso fica desesperado. Mas por que nunca acaba? Porque nunca tá bom. Porque não consegue ver e viver o agora. Entende? E eu vou te falar. Eu sei que é desafiador. Eu sei mesmo, né? Eu sofro, já sofri com ansiedade e eu utilizo essas ferramentas para eu continuar aqui de pé falando com vocês. E eu sei o quanto é difícil, mulher. Já atendi muitas mulheres expatriadas, principalmente pensando no ambiente, na vida que a gente tem morando fora do Brasil, longe da nossa família, né? Muitas vezes sem rede de apoio, muitas vezes sem ali uma estabilidade financeira, com muitas dúvidas. É difícil, mas tem uma saída. Tem como lidar com tudo isso, certo? E eu, como sou terapeuta, estou aqui para te ajudar. Então, você já marca a sua sessão de terapia que eu te ajudo. Continua me seguindo aqui. Segue aqui no podcast para você não perder nenhum episódio semanal do nosso encontro no Expatriada na Terapia, que é o nosso podcast. Tá certo? Semanal para você. E para quem ficou até o final, vamos fazer aquilo que a gente faz sempre, né? Dá um like, compartilha, deixa aqui nos comentários. No Spotify é só você rolar e você vai ver aqui nos comentários. E o emoji de hoje, já sei, aquela cabecinha explodindo o cérebro assim, ó, porque o ansioso fica desse jeito, né? Puf, a cabeça explodindo. Então esse é o comentário, porque daí eu vou saber que você ficou aqui até o final, que o nosso encontro valeu a pena para você e que te deu uma luz aí no fim do túnel. Tá certo? Combinado? Então, beijo você semana que vem.